Olá, pessoal! Bora organizar? Hoje eu estou muito feliz porque estamos com uma edição especial onde eu fui convidada pela minha mentora, Jaqueline Ribas, estrategista em carreira e fundadora da Pesquisadora de Impacto, para conversar com vocês sobre um assunto que, apesar de muito importante, é negligenciado, inclusive na pós-graduação. Então hoje, eu, Daiane Turquete, venho falar com vocês sobre finanças para bolsistas. Como começar a se organizar na universidade e, além disso, por que já começar a se organizar na universidade? Como vocês podem ver, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, especialista em tutoria em Educação à Distância, mestre e doutora em Biotecnologia Vegetal, e essa parte de organização financeira e investimentos veio nascer no meu coração lá em 2018, assim que eu comecei o mestrado. E desde então, eu venho estudando, fazendo cursos, lendo livros sobre o assunto, e eu acabei me apaixonando por essa área. Me apaixonei tanto, mas tanto, gente, que lá em 2023, eu convenci o meu orientador e um amigo da pós-graduação que a gente precisava fazer um workshop para os bolsistas. Workshop de organização financeira para bolsistas, na verdade. Aqui é uma foto desse momento, né? Eu coloquei essas carinhas só para preservar a identidade das pessoas, mas foi um evento que eu gostei muito de fazer. E depois desse evento, a gente recebeu alguns feedbacks que eu vou compartilhar aqui com vocês. Um desses feedbacks disse o seguinte: esse workshop contribuiu demais para a minha vida financeira. Eu passei a refletir sobre como começar a investir e me organizar para alcançar determinadas metas. Hoje, eu já tenho a reserva de emergência e iniciei meus investimentos pensando no futuro. Um outro depoimento, um outro feedback que a gente recebeu foi esse daqui. Esse encontro contribuiu muito com a minha vida financeira. Ali eu aprendi sobre a importância da constância, me organizar financeiramente, para reservar um pouco todo mês. E aqui essa pessoa ainda cita que está buscando a independência financeira. E foi a partir desses depoimentos que eu comecei a pensar que eu não podia parar ali. Eu precisava continuar esse legado. Eu precisava continuar esse projeto. Só que de 2023 para 2024, eu estava naquela fase de final de doutorado. E para quem já passou por isso sabe a loucura que é. Então eu não consegui dar muita continuidade. Por isso, mais recentemente, eu criei a página A Bolsista da Bolsa, lá no Instagram, e também a página no YouTube. Nesses espaços, eu busco trazer informações sobre investimentos de forma um pouco mais leve, mais palatável e às vezes até meio engraçada. E eu amo fazer isso. Então, se você se interessa por esses assuntos, já me segue lá no Instagram e também aqui no YouTube. Mas vamos ao que interessa. No Amigo Oculto do ano passado, eu ganhei um livro chamado A Psicologia Financeira, e esse livro trouxe alguns insights para o nosso momento aqui de hoje. O sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Eu trouxe uma imagem para ilustrar um pouco isso. Olhem essas duas situações. Do lado esquerdo, nós temos o João. Ele não consegue, de jeito nenhum, resistir àquela promoção, àquela comidinha ali no fim de semana, e tá sempre pendurado no cartão de crédito, sempre no negativo, e às vezes até falta dinheiro para pagar as contas do fim do mês. Do outro lado, nós temos a Ana, que já tem um perfil bem diferente. Ela se preocupa com o futuro, então ela sempre busca gastar menos do que ganha e reservar uma parte dos seus rendimentos para reserva de emergência, para investimentos para o futuro, enfim. Ela se preocupa mais com a Ana do amanhã. Agora eu quero que você reflita. Olhando para essas duas imagens, você hoje, nesse exato momento, se identifica mais sendo João ou sendo Ana? E ainda falando sobre comportamento, toda a decisão financeira é fruto da informação que se tem no momento
e da forma como se entende que o mundo funciona. Vamos entender essa colocação dele com um exemplo? Mais precisamente, em março de 1990, o Plano Collor bloqueou 80% das aplicações financeiras e deixou os brasileiros sem acesso a economias por até 18 meses. E tem gente que nunca mais viu a cor do dinheiro. Eu nem era nascida nessa época. Eu lembro que o meu avô guardava dinheiro em casa. Ele não confiava mais em guardar dinheiro no banco. Todo o seu contexto vai influenciar a maneira como você lida com o seu dinheiro. E é pensando justamente em todo esse contexto que eu preparei 4 tópicos para a gente conversar aqui hoje. Primeiro, eu vou te explicar como que a gente pode mudar a nossa mentalidade para começar a pensar de forma mais equilibrada em relação à organização financeira, ainda na universidade, e por que isso é tão relevante. Depois, eu venho trazer para você alguns dos principais erros financeiros que a gente acaba cometendo quando não tem uma visão alinhada com o nosso futuro. Num terceiro momento, eu vou te mostrar como você consegue se organizar mesmo recebendo uma bolsa de estudos. E por fim, eu vou trazer algumas pinceladas dos primeiros passos para você começar os seus investimentos. Então, vamos começar falando por que é tão importante que a gente tenha essa visão de organização financeira ainda na universidade. A bolsa de estudos, para muitos de nós, é a primeira fonte de renda. E, por muitos anos, ela pode ser a única fonte de renda. Uma iniciação científica de 4 anos, um mestrado mais 2 anos, um doutorado mais 4 anos, totalizando 10 anos de trabalho sem nenhum direito trabalhista. Olha a quantidade de vida, de tempo que você está trocando para o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, você está gerando conhecimento para a sociedade, ou seja, você está trabalhando, não estão sendo contados para, por exemplo, a sua previdência. E para complicar ainda mais, nem sempre a gente sabe como gerenciar aquilo que a gente ganha. A gente acaba tomando decisões que podem interferir no nosso futuro. E o tempo, não sei se vocês sabem, mas é o bem mais precioso que nós temos. Porque o segundo que acabou de passar nunca mais vai voltar. Nunca mais vai ser o mesmo. Por isso, a gente precisa aproveitar o nosso tempo para a nossa formação e também para o nosso futuro, pensando nessa questão financeira, de organização financeira. Aqui eu trouxe para vocês a Júlia. A Júlia é uma pesquisadora que decidiu investir desde a iniciação científica. Vamos ver como ela se organizou nesse tempo? Aqui é um exemplo fictício de uma estratégia de investimento com bolsa. Não é nenhuma indicação, mas é um exemplo didático para que você perceba a relevância da constância. Aqui a gente não vai falar de grandes valores, mas você vai perceber como o tempo é um grande aliado dos seus investimentos. Bom, nessa estratégia de investimentos, a gente precisa considerar a inflação, né? Como está dizendo aqui, com valores reais ajustados pela inflação. A inflação é uma coisa bem chatinha que faz o seu dinheiro perder valor ao longo do tempo. Tanto que, se você for procurar na internet, o que R$100 compravam no início do Plano Real, lá em 1994, hoje equivale a R$15. Então, nesse exemplo didático, a Júlia, ela vai investir 20% da sua bolsa. De forma geral, a gente vai considerar aqui uma rentabilidade de 4,76% ao ano. Na iniciação científica, que a Júlia fez dos 18 aos 20 anos, ou seja, ela fez uma iniciação científica por 2 anos, ela investia R$140 por mês. Nesse tempo, ela acumulou mais de R$3.000. No mestrado, dos 21 aos 23 anos, ou seja, mais 2 anos de investimentos, ela já conseguia investir um pouco mais, né, porque a bolsa é maior no mestrado, então ela já conseguia ali guardar R$420 por mês e ao final de todo o período, ela acumulou R$15.000. Já no doutorado, dos 24 aos 28 anos, ou seja, mais 4 anos de investimentos,
a bolsa um pouco maior, ela já conseguia guardar R$620 por mês e um acúmulo ali no final de R$56 mil. No final, a Júlia tirou do próprio bolso R$43 mil aproximadamente. Contando com a rentabilidade dos investimentos que ela fez, esse valor foi para R$56 mil. Ou seja, mais de R$10 mil vieram de rentabilidade e não saíram do bolso dela. Isso aqui no investimento básico. Seria um investimento, por exemplo, de caixinha, porquinho ou até o Tesouro Reserva, que foi inaugurado recentemente. Agora, trazendo esse exemplo para você. Seria ruim chegar no final do doutorado com um patrimônio de mais de R$50 mil ali paradinho para você usar da maneira que você quisesse e até com a possibilidade desse patrimônio te gerar renda mensal? É sobre isso que eu estou falando. A gente muitas vezes chega no final do doutorado, naquele período de transição para o mercado ou para um pós-doc, sem saber muito bem o que fazer, e esse patrimônio ele pode segurar um tempo até você pensar o que você precisa fazer. Vocês estão começando a entender a importância de você fazer esse processo acontecer? O dinheiro, ele não pode, ele deve trabalhar para você. Porque isso vai te trazer segurança, você consegue construir uma reserva para emergências, construir um patrimônio para você fazer o que você precisar no seu futuro. E além disso, você pode usar esses valores acumulados para uma aposentadoria. Depois, se o dinheiro trabalha para você, você adquire mais liberdade. Esse dinheiro pode gerar uma renda que consegue pagar uma conta daqui, outra dali. Você pode ter a liberdade para conhecer lugares que você deseja, para fazer um intercâmbio. Te dá a liberdade de você mudar os seus planos, como fazer uma transição de carreira, fazer uma mudança de emprego. E em terceiro lugar, a sua saúde. O seu dinheiro, ele deve trabalhar para que você tenha uma mente sã, um corpo são. Muitas vezes você precisa de medicamentos caros, de exames caros. Ter ali um dinheiro que esteja guardado ou que esteja trabalhando para você vai te dar a possibilidade de ter serenidade e calma para pensar no próximo passo. Bom, eu acredito que até o momento eu tenha conseguido te convencer que poupar dinheiro não é uma vaidade, mas uma necessidade. E por que tantas vezes a gente não consegue fazer isso de jeito nenhum? Por que é tão difícil guardar dinheiro? Vamos ver os principais erros que a gente comete e quais são os mais catastróficos para o nosso dinheiro ir para o ralo e a gente nem perceber? Um dos primeiros erros que a gente comete é não saber para onde o nosso dinheiro está indo. Isso aqui é um exemplo prático de falta de organização financeira. A bolsa cai, você só vai usando. Se sobrar, você guarda alguma coisa, mas geralmente não sobra, né? Porque a bolsa caiu e uma semana depois já dá até um sustinho olhar a conta bancária. Então, a falta de controle e os pequenos gastos cotidianos acumulados, eles são uma verdadeira bomba para o seu orçamento. Eu não estou dizendo aqui que você não pode, por exemplo, eu estou lá escrevendo a minha tese, a minha dissertação, eu quero comer uma coisa gostosa, tomar um café na lanchonete, pedir uma comida no final de semana porque eu estou cansada, ou assistir as minhas séries favoritas para dar uma relaxada. Gente, a gente pode fazer todas essas coisas. O problema é quando tudo isso não está planejado. E aí vira uma bola de neve. Por quê? Toda vez que você quiser sair, você vai pedir carro por aplicativo. Todo final de semana você vai pedir delivery. Todas as tardes você vai querer tomar café na lanchonete. E às vezes você vai carregar assinaturas ali que você nem está usando de verdade. Tudo isso aqui precisa estar bem estruturado para a gente não cair nesse primeiro erro. Depois, o segundo erro que é muito comum. O uso descontrolado do cartão de crédito. Olha esse dado aqui do lado que eu trouxe do Serasa.
as principais dívidas por segmento registradas no Brasil são de cartão de crédito, 27,3%. E hoje existe uma facilidade de crédito absurda, coisa que pouco antes de eu entrar no mestrado ainda não existia. Então hoje, qualquer pessoa consegue abrir uma conta digital, ter um cartão de crédito, mesmo que o limite não seja tão alto, mas existe ali um crédito liberado para a pessoa. E é muito fácil, né? Você pega, passa o cartão, não vê nada saindo da sua conta. A sua obrigação é dali a 30 dias. O problema é quando isso se torna uma bola de neve e você acaba não conseguindo arcar com as suas obrigações, né? E os juros do cartão de crédito são absurdos. E muita gente cai nesse problema. O terceiro erro mais catastrófico para a sua vida financeira é não ter nenhuma reserva financeira. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários colegas, na reta final ali para defender a tese, para defender o TCC, o computador pifa. E aí você fica naquela correria para consertar e às vezes você não vai ter dinheiro, é aquela loucura. Ou então, em algum momento, você fica doente, o seu pet fica doente, e aí os custos que você nem estava esperando surgem. E aí, nesse momento, se você não tem uma reserva, você pode se dar muito mal e acabar entrando em dívidas desnecessárias. Depois da gente ver esses 3 principais erros que todos nós cometemos com muita facilidade, qual será a maneira que a gente tem de se organizar de verdade para não passar por esses perrengues? Vamos ver. Bom, a primeira coisa é criar e seguir um orçamento. É muito importante que a gente compreenda quanto que a gente ganha e quanto a gente gasta, para onde esse dinheiro está indo. O que funciona muito para mim é ter uma planilha no Excel mesmo. Eu já tentei usar aplicativo, já tentei usar planilhas prontas, mas para mim não deu certo. O que dá certo para mim é fazer a minha própria planilha no Google Sheets mesmo e eu vou colocando lá. Todo mês eu sei que eu tenho aqueles gastos fixos de luz, água, etc. Eu já coloco os valores ali e eu sei que aqueles valores eu preciso ter certinho para pagar as minhas contas. E isso facilitou demais na minha organização financeira. Depois, você precisa definir limites para cada tarefa que você vai fazer. E isso, eu sempre dou a dica lá no meu canal, que é o seguinte: dê nome ao seu dinheiro. Então, por exemplo, você já fez os cálculos das suas contas fixas. Aluguel, luz, internet, tudo que você precisa para sobreviver. Você sabe que você tem um custo de vida X. Beleza. E agora as coisas que eu gosto? Assinaturas, delivery, transporte por aplicativo. Você precisa definir um orçamento X para essas coisas. E além de tudo isso daqui, é importante que você se pague primeiro. Então, toda vez que chega lá na sua conta, a sua bolsa caiu, você vai definir um valor que você vai guardar todos os meses. E aí você vai viver com o restante. Vamos para a segunda dica. Usar o cartão com responsabilidade. É sempre importante que você pague o valor total da fatura, porque pagar o mínimo pode te trazer uma dor de cabeça gigante, já que os juros do cartão de crédito são os maiores do mercado. Use apenas o valor que você pode pagar. Eu já vi alguns exemplos de colegas na pós-graduação que iam passando o cartão para conseguir pontos, né? O problema disso é que você acaba perdendo o controle em algum momento. E aí os seus gastos no cartão podem exceder aquilo que você ganha. E esse aqui é um precipício. E outra dica é nunca parcele compras recorrentes. Teve um caso muito próximo onde a pessoa ela dividia o supermercado. Supermercado é algo que a gente precisa comprar todos os meses. Então, como você vai parcelar uma coisa que no mês que vem você vai precisar comprar de novo? A parcela do primeiro mês vai acumular no segundo e... Vocês entenderam?
a bola de neve que vai se dar a partir disso. Então, nunca parcele compras recorrentes no seu cartão. O cartão é algo para te ajudar. Ele nunca pode ser uma extensão da sua renda. Lembre-se sempre disso. Bom, uma outra dica é construir uma reserva de emergência. Eu acho que não é segredo para ninguém a relevância de se ter um dinheiro guardado para eventuais emergências, como, por exemplo, imprevistos de saúde, perda ou cancelamento da bolsa, problemas de reparo na sua casa, no seu apartamento, ou até mesmo dos seus instrumentos de trabalho, como um computador. Mesmo que você não ganhe tanto, como, por exemplo, na iniciação científica, é importante que você reserve uma parte para ter um dinheirinho ali guardado para qualquer eventualidade dessas. E como que você constrói essa reserva de emergência? Eu tenho um vídeo específico sobre isso lá no canal, mas basicamente, um bolsista, eu digo que o ideal é que tenha de 3 a 6 meses do custo de vida, porque isso vai te dar uma certa tranquilidade para, se alguma dessas eventualidades acontecerem, você ter ali um dinheiro para cobrir. Eu sei que não é fácil, mas a gente consegue organizar aos pouquinhos para ter essa tranquilidade financeira. E aqui eu vou contar uma experiência pessoal. Quando eu comecei a entender um pouco de investimentos, de organização financeira, se eu não me engano, eu já estava no doutorado. E eu precisei usar minha reserva de emergência e ela ficou desfalcada e aquilo me fez muito mal. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pensar o que eu posso fazer para construir essa reserva de novo, mas num menor espaço de tempo. Aí eu pensei, bom, eu posso fazer uma renda extra. E foi aí que surgiu a ideia de vender. A princípio, eu comecei vendendo picolé no bandejão, né? Eu ia almoçar, levava ali o isopor com os picolés e ia vendendo. Depois começou a ficar muito caro comprar o picolé para revender. E aí uma amiga minha falou, por que você não faz? Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer picolé em casa? E aí ela falou, não, por que você não faz sacolé? E aí, pum, né? Foi a ideia. E aí eu comecei a fazer sacolé nos finais de semana, levava para o laboratório, meu laboratório de bioinformática, a geladeira ninguém quase nem usava, era para uso para comida mesmo. E o congelador sempre estava vazio. Então, eu falei com o meu orientador, claro, né? Ele deixou e aí eu comecei a usar o congelador para guardar esses sacolés e eu vendia no bandejão. No início era para repor a minha reserva de emergência, que estava desfalcada, conseguir refazer a minha reserva e depois isso virou uma rotina, virou um hábito. As pessoas já começaram a perguntar se eu tinha sacolé, enfim, foi muito legal isso. E em alguns meses de mais calor, eu consegui até pagar o meu aluguel com o dinheiro do sacolés. Então, foi uma experiência válida, né? Eu também comecei a dar aulas particulares durante a minha formação. E isso me ajudou muito a conseguir uma renda extra. Então, muitas vezes, você tem um nicho ali muito próximo de você que você pode explorar e ainda não enxergou. E essas rendas extras que eu fiz, dando aula e fazendo esses sacolés para vender no bandejão, ajudaram muito a me manter mais estável. No momento em que a bolsa se mantinha a mesma e as coisas começaram a aumentar muito o preço, né? Eu também observei outros colegas que ofereciam trabalhos como recreadores, como pet sitter, ou ofereciam serviços de passear com o cachorro dos outros no final de semana e iam ganhando um dinheirinho com isso. Nesse momento, eu acho que você já entendeu por que você precisa se organizar, por que é tão relevante que você tenha uma constância e invista durante o seu processo de formação. Agora eu queria partilhar aqui com vocês alguns conhecimentos que eu adquiri ao longo desses anos sobre investimentos. Quais são os primeiros passos que você precisa dar para começar nesse mundo que é gigantesco e que às vezes a gente fica realmente perdido? A primeira dica que eu posso te dar
é a necessidade de compreender alguns conceitos como Selic, CDI, inflação, IPCA, renda fixa e renda variável. Isso aqui é só a grande sopa de letrinhas para você começar a entrar nesse universo. Quando você entender esses conceitos aqui, você já está à frente de muita gente. Você já vai entender de muita coisa. Sério. Foi esse caminho que eu segui e se eu voltasse atrás, eu faria tudo da mesma maneira. Então, se eu fosse você, eu seguiria a bolsista da Bolsa, porque é uma bolsista falando para bolsistas. Então, é uma relação ali mais próxima, sabe? De alguém que não entendia nada, absolutamente nada de investimentos e economia e começou a vislumbrar, a enxergar um outro mundo que traz muitas possibilidades para a gente. A partir do momento que a gente começa a entrar nesse universo e entender todas essas siglas, quais são os caminhos que a gente pode seguir? Bom, aqui eu vou trazer a minha visão sobre esse mundo dos investimentos. Então, eu trago 5 pontos para a gente refletir aqui. O primeiro deles é a reserva de emergência. Depois, a gente tem que pensar nos nossos sonhos, pensar na construção de um patrimônio, pensar na nossa aposentadoria e, de forma mais avançada, a gente pensa em voos mais altos. Como assim? Vou explicar cada um deles agora. Na reserva de emergência, a gente precisa buscar investimentos que nos tragam um rendimento de pelo menos 100% do CDI e lugares que a gente possa resgatar esse dinheiro a qualquer momento, ou seja, que tenha liquidez diária. E é importante que a sua reserva ela seja montada colocando um pouquinho de dinheiro em lugares diferentes, em 2 ou 3 lugares, idealmente. Que lugares são esses? Tesouro Reserva, que até o momento só está liberado para o Banco do Brasil, mas possivelmente vai ser liberado para as outras instituições também, mas é uma boa opção para reserva de emergência. E os CDBs com liquidez diária. Claro, lembrando sempre, rendendo pelo menos 100% do CDI. Esses CDBs de liquidez diária, a gente encontra facilmente nas caixinhas e porquinhos aí da vida que a gente conhece. Geralmente são os primeiros passos que a gente dá nesse universo de investimento. Então, sabendo disso, não deixe de fazer a sua reserva de emergência. Bom, depois que você montou a sua reserva de emergência, é importante que você também invista para realizar os seus sonhos. E existe uma técnica para definir metas, e essa meta ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Por isso, SMART. Vamos ver um exemplo para ficar mais prático? Então, sempre que você precisar definir uma meta, você pode usar essa técnica. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma meta. Vou economizar R$8.000 em 16 meses, guardando R$500 por mês da minha bolsa em CDB e fazendo freelas para realizar um intercâmbio acadêmico na Europa. Por que isso aqui é uma meta SMART? Por que ela é específica? Porque eu estou dizendo o que eu vou fazer concretamente. Juntar dinheiro para um intercâmbio de curta duração na Europa. Por que ela é uma meta mensurável? Porque você está dizendo quanto você precisa. Você precisa economizar R$8.000. Ela é atingível? É. Se eu guardar R$500 por mês em um CDB, mas fazendo uma renda extra, eu consigo chegar nesse valor. Ela é relevante? É uma meta relevante? Sim, porque ela vai contribuir para a minha formação acadêmica e abrir oportunidades na carreira. E essa meta ela precisa ser temporal, ou seja, eu preciso definir um tempo para a conclusão dessa meta. Ou seja, eu vou concluir essa economia de R$8.000 em 16 meses. Então, esse é um exemplo de meta plausível no método SMART para você conseguir realizar os seus sonhos. Sempre que você for definir uma meta, lembre-se desse exemplo. Isso vai ficar muito mais claro na sua cabeça para você conseguir concluir. Bom, em meio a tudo isso, depois que você montou a sua reserva, já está pensando nos seus sonhos, como você vai começar a agir para conseguir concluí-los, você também precisa pensar na construção de um patrimônio. Esse patrimônio,
ele vai ter foco no longo prazo, ou seja, 15, 20, 30 anos à frente. Ele vai te exigir disciplina e paciência para ser construído. Por que que esse patrimônio vai ser importante? Como a gente viu lá no exemplo da Júlia, ele vai te gerar um montante que pode, né, te gerar uma renda mensal, uma renda que a gente chama de renda passiva, ou seja, você não está gastando energia nenhuma. Quem está trabalhando para você é o seu dinheiro. E onde que a gente consegue gerar essa renda passiva? A partir de investimentos um pouco mais avançados, que são as ações e os fundos imobiliários. Bom, todos esses esforços que você vai fazer ao longo dos anos para montar o seu patrimônio vão servir também, é claro, para a sua aposentadoria. Porque você pode escolher o que fazer com esse dinheiro que você acumulou ao longo do tempo. Por isso que eu até citei a previdência privada, se for necessário. Tem alguns conteúdos lá na minha página sobre previdência privada, que você pode conferir depois se tiver curiosidade sobre isso. E você também pode deixar uma mensagem aqui embaixo se quiser saber sobre algum assunto ou restou alguma dúvida sobre o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês hoje. Bom, depois eu coloquei aqui voos mais altos. Por quê? Chega um momento que você percebe que há muitas possibilidades. E esses voos mais altos que eu considero são investimentos no exterior, né, que envolvem outra moeda. Isso, para mim, por muito tempo, foi uma barreira, porque eu tinha um pouco de medo, de receio, já que a gente tinha que lidar com outra moeda, tinha que lidar com câmbio, enfim. Mas conforme você vai estudando, você vai descobrindo que há possibilidades que podem se encaixar melhor com as suas expectativas, com o seu contexto. Então, eu acho bem válido que você estude sobre essas diferentes possibilidades de investimento, inclusive investimentos no exterior, como fazer isso, se você se sente confortável. E uma outra situação que eu considero como voo mais alto no mundo dos investimentos são as opções. Aqui, na verdade, opções não são investimentos, já é uma parte mais especulativa. E qual que é o objetivo aqui das opções? Você vai especular esperando que uma ação caia ou suba. Mas aqui é preciso muito conhecimento, muita cautela. Você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Então, realmente é um assunto mais avançado e você precisa estudar bastante para se sentir confortável nesse meio, mas eu não deixaria de conhecer. E pessoas sérias que falem sobre isso, porque tem muita coisa ruim na internet. E a gente tem que tomar cuidado. Se vocês se interessarem sobre isso, eu posso passar para vocês alguns canais, algumas pessoas sérias que falam sobre esses voos mais altos, tá? É só me mandar uma mensagem por aqui ou no meu Instagram. Bom, gente, então já finalizando aqui essa aula de hoje, e um recado que eu gostaria de deixar para vocês é que não é preciso ser rico para começar a investir. Valores baixos já te geram grandes oportunidades. Aqui na imagem eu coloquei que hoje existem investimentos a partir de R$30 ou menos, e bem menos, né? O Tesouro Reserva, por exemplo, ele possibilita que você invista a partir de um real. Existem ações também de R$4, R$5. O problema é que o desconhecido assusta um pouco a gente, e eu passei por isso no início, fiz investimentos errados, perdi dinheiro, mas é bom que seja no início porque a gente perde pouco, né? Então, se você não está familiarizado, não está acostumado, não está confortável com algum tipo de investimento, vai devagar, vai com cautela, estuda um pouco mais, e aí sim você começa a ingressar aos pouquinhos nesse mundo que pode te gerar grandes ganhos no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição desses tópicos que eu considero relevantes para a gente e que eu gostaria muito de ter conhecido quando eu comecei a investir, e que os conhecimentos que foram discutidos aqui hoje
possam acender aí uma luzinha na mente de vocês, para que vocês deem atenção a isso, porque isso aqui pode mudar a história e o futuro de vocês. Então eu já deixo aqui os meus agradecimentos à Jaqueline, a minha mentora, que tem me apresentado várias possibilidades aí de carreira e que me fez esse convite tão gentil e caloroso para estar aqui hoje falando sobre esse assunto com vocês. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada pelo espaço, pelo incentivo. E aqui eu já deixo o meu contato para você me seguir lá no Instagram, onde eu trato de vários assuntos sobre investimentos, organização financeira, e é de bolsista para bolsista. O que eu acho bem diferente de tudo que eu encontrei na internet durante esses quase 10 anos, onde eu busco informações sobre investimentos, organização financeira. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Já me segue aqui no YouTube também. E um beijo enorme. Bora organizar, meu povo!